Conta-se a história de um homem que foi procurar o conselho do seu pastor. Esse marido se aproximou do pastor, dia e hora marcada, e o pastor então pergunta: pois bem, que posso fazer por você? E aquele homem então descreve: bom, pastor, eu acho que eu tenho um problema. Eu tenho um problema. E o pastor disse: pois bem, e qual é o seu problema? Eu acho, disse ele, que amo demais a minha esposa. E aí o pastor então responde com uma pergunta: diga-me, você ama tanto quanto Cristo ama a igreja? E ele respondeu: não. Pastor, nem tanto assim, não é? Então o pastor respondeu: esse é o seu problema. Seu problema não é que você ama demais. Seu problema é que você ainda não ama o suficiente. O amor de muitos maridos que estão apaixonados por suas esposas é que acham que o seu amor, ou que o amor é um sentimento. Amor é um sentimento, alguns dizem, uma definição na verdade que eu achei na leitura de um livro, ele disse assim, que o entendimento de muitos é que o amor é um sentimento, e alguém disse assim: amor é um sentimento que você sente quando você se sente prestes a sentir algo que nunca sentiu antes. Você entendeu? É sentimento demais, né? Amor é um sentimento que você sente quando você se sente prestes a sentir algo que nunca sentiu antes. Infelizmente, muitos maridos não sabem o que é o amor. E entendem que amor é sentimento, sim. Nessa noite, nós vamos aprender sobre o amor bíblico, o amor escrito nas páginas do Novo Testamento, de modo mais específico nas cartas que Paulo escreve, como também a carta que Pedro escreve, no capítulo 3, que amor é este? Que a Escritura, que o Evangelho pede, na verdade não pede, ordena, não é? Porque é imperativo, não há opção. O texto não está pedindo para o marido gostar da esposa, não está pedindo para o marido ter bons sentimentos, e esses sentimentos quando puder, quando quiser, não, é um imperativo: ame a sua esposa, não há o que questionar. Então nós queremos ver nessa noite exatamente o papel do marido, que é amar a esposa. Nós estamos desenvolvendo essa temática dentro da perspectiva da carta de Paulo aos Colossenses, e nós estamos vendo que o tema central da carta é a supremacia de Cristo, que Cristo ele é suficiente, Salvador. Ele foi morto, ressuscitou, está assentado à destra de Deus, ele rege o universo, ele agora rege todos, inclusive o reino das trevas, tudo está subordinado a ele, tudo converge nele. Jesus Cristo, então, ele é o centro do universo, ele é o centro do programa de Deus, Salvador. Jesus Cristo também, ele deve ser o centro da nossa vida. Então é isso que nós estamos falando, que o pecado, embora tenha destruído as famílias, porque a família faz parte desse projeto de Deus, através do qual ele se espelha, ele espalha também a sua glória através dos filhos. Obviamente a família está no meio desse caminho, onde Satanás então entende que precisa obstruir, que precisa destruir, por isso tantos ataques à família. Mas embora o pecado tenha destruído a família, nós temos pregado que o Senhor Jesus a refaz. A restauração de todas as coisas sobre o senhorio de Cristo inclui também a família. Por isso que Paulo vai tratar aqui a partir do capítulo 3, verso 18, depois que ele fala
dessa grandiosidade de Cristo e das implicações de obedecer e estar submisso a Cristo, ele vai então incluir a família. Então nós vamos tratar deste tema durante esse mês de maio. Já falamos sobre as esposas, né? E agora a vez dos maridos. O casal originalmente foi criado para refletir e espalhar a imagem de Deus. Aquele quadro ilustra muito bem: quanto mais longe de Deus o marido está, mais longe ele estará da esposa. E aqui é importante, marido, você é responsável diante de Deus de conduzir a sua esposa a amar a Deus. Você é responsável de nutrir a vida espiritual da sua esposa. Quem deve convidar para ajuntamento solene e ouvir a palavra de Deus, os cultos da sua igreja, a leitura da palavra de Deus, quem deve ter a iniciativa de convidar para a oração é você, marido. Sou eu, marido. Não é as mulheres. As mulheres não são responsáveis para guiar o lar na direção de Deus. Essa é uma responsabilidade sua, marido, homem de Deus, ungido do Senhor. É você. Você tem essa responsabilidade. De modo que, mesmo que você se aproxime de Deus, ainda sua esposa estará distante de você, porque ela não está próxima de Deus. Então a dinâmica aqui, ela tem que ser simultânea. Os dois têm que buscar em Deus. Por isso que é difícil o casamento misto. Por isso que é difícil um lar onde um serve a Deus e o outro não. Por isso que é difícil o casamento onde um é obstinado e dirige o seu coração a adorar outros deuses, que não o Deus Jesus Cristo. Então, casamento é uma parceria, é um jugo. Foi colocado uma canga aqui, não é? Aquela imagem dos animais rurais aí antigamente. Colocou aqui junto, amarrou. Para onde um for, o outro tem que ir, não é? E o casamento, então, é essa parceria no trabalho de Deus, nesse campo do agricultor que é Deus, o nosso Senhor. Então, é muito importante que você lembre disto. A fé em Cristo Jesus, como supremo Senhor, suficiente Salvador, tem implicações para a nossa vida. Se Ele é Senhor, muda muita coisa. O relacionamento de um homem com a sua esposa será determinado por seu relacionamento com o seu Senhor. Tudo é determinado a partir do seu relacionamento com Cristo. Quem determina tudo é a sua fé em Cristo. Então não tenho como dizer, não, Senhor, Tu és meu Salvador, eu te amo, né? E você declarar e fazer declarações espirituosas, né? Espirituais. Mas se o eixo da sua casa, o exercício do seu papel como marido não está de acordo com o Evangelho, você não tem Senhor coisa nenhuma. Quem manda é você. Jesus não é Senhor de fato da sua vida. Se formos diligentes a obedecermos aos papéis bíblicos, no poder do Espírito Santo, na palavra, encheremos nosso lar com algo extraordinário. Um contínuo, ainda que imperfeito, retrato do Criador, que rege, mas que também redime e resgata. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Quando você olhar para a sua casa, quando você olhar para a sua esposa, seus filhos, lembre-se, o Evangelho precisa estar presente. Então, quando nós vivemos de acordo com os papéis bíblicos, com aquilo que Deus prescreveu na sua palavra, homens e mulheres, como já falamos, embora iguais, com valor e dignidade iguais. Quando falamos sobre submissão, nós já falamos sobre isso, tem nada a ver porque você vale menos do que o homem. Lembre-se, é uma questão funcional, uma hierarquia funcional, para que a coisa funcione, alguém precisa tomar frente. E Deus responsabilizou o homem, ele foi o primeiro a ser criado, ele foi quem ouviu do próprio Deus as especificações e o propósito da sua existência. Quando Eva chegou, Deus já tinha dito tudo.
E Eva vai lá conversar com aquela serpente, que parece um trem interessante. E a Bíblia diz que ela foi enganada, e de fato ela foi, mas ela poderia, e parece que esse negócio de submissão é antes da queda, né? Um negócio meio invocado, né? Como é que pode a mulher gloriosa e o homem, ela já começa a dar um passo em direção ao erro? Porque ela poderia muito bem, tudo bem, é muito legal essa sua conversa, né? Agora vou chamar ali meu marido, que ele que conversou com Deus. Você vai perguntar para ele se é mentira que Deus disse que se comer vai morrer. Porque a serpente diz, não morre não. Deus é que não quer que você saia. Ele está escondendo a melhor parte aí. Ele não quer que vocês sejam como ele. Então ela poderia ter chamado, Adão, vem cá, maridão, bonitão, chega cá. O que ela está dizendo aqui? Resolve esse negócio aqui. Mas não, ela não fez isso. Mas parece que também os homens já vêm meio assim passivão também, né? Porque o Adãozão faz o quê? Né? E a mulher tem um poder de persuasão tremendo, né? Porque ela convenceu ele, mesmo sabendo, ele sabendo que não poderia ser feito. E ela convence ele a comer também. Com o pecado, o negócio ficou uma desgraceira, como se diz, né? É o que temos hoje, o machismo, o feminismo e por aí vai. Então, irmãos, só que esse retrato aqui exemplifica muito o que a gente tem dito de Colossenses. A supremacia e suficiência de Cristo exibida na nova vida agora. Capítulo 1 e 2, Paulo vai deixar muito claro que se nós estamos em Cristo, fomos mortos com Ele, ressuscitados com Ele, nós estamos agora vivendo uma nova vida. Portanto, em relação ao trato passado, em relação a como nós vivíamos antes, como nós vivíamos o casamento, como nós tratávamos as nossas esposas e marido e filho, não, esquece isso aí. A maneira como você via o sexo antes, a maneira como você via o trabalho antes, reconfigura tudo, preste atenção, despoje, tira essa velha roupa, o velho homem, renove a mente, revista do novo homem. Preste atenção aqui. 3 coisas que vai acontecer o tempo todo com todo crente: despojar, renovar, revestir. Despojar, renovar, revestir. O tempo todo o crente está fazendo isso. Tirar o velho comportamento, os velhos hábitos, a velha maneira de falar, a velha maneira de se reportar em casa. Tem que ser despido, tem que tirar essa roupa suja, faz parte ao homem Adão. Nós temos agora um novo representante. Então, antes de despir e vestir, tem um processo no meio: renovar a mente. Se você não renova a mente, você não sabe do que se revestir. Só retirar não basta. Lembra do que Paulo disse lá em Efésios capítulo 4? Não mintais. Só não mentir não resolve. Você tem que falar a verdade. Paulo também diz lá, vocês que furtavam, não furtem mais. Parar de roubar não é tudo. Mas aí então ele recomenda uma vestimenta. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para você ter com que acudir ao necessitado. Para cada mandamento, necessidade de despir e de vestir. Mas a mente tem que ser renovada. Como é que se renova a mente? Assistindo as partidas de futebol, assistindo televisão, acompanhando as mídias sociais. Quem está planejando a mídia, quem está organizando todos os eventos de mídia aí, são pessoas que amam Deus, que têm uma devoção profunda por Deus, que tem os princípios da palavra de Deus na mente e no coração. Então esse povo que está organizando a mídia que você assiste todo dia, são pessoas que temem a Deus, certo? Claro que não. 80% nunca foram numa igreja, nunca leram a Bíblia, mas as mentes ainda dos crentes estão sendo renovadas o tempo todo com lixo, com padrão anti-Deus, anti-evangelho, aprendendo sexo com o mundo,
aprendendo a tratar a esposa com o mundo, aprendendo a tratar o casamento com o mundo, aprendendo a criar filhos com o mundo. Que maravilha, não é? Que tristeza a igreja de Cristo, de modo geral, vive hoje, onde as pessoas têm o seu ritual de vir à igreja, cumprem o seu compromisso, alguns ficam aqui de corpo presente, a mente só Deus sabe onde é que anda, volta para casa com a sensação de que cumpriu o seu dever, e a vida continua a mesma. Por que que as pessoas vêm à igreja, ouvem e nunca muda? Por que o evangelho não aprega nas pessoas? Por que que o evangelho não transforma as pessoas? A maldição do capítulo 3 de Gênesis inclui a subversão dos papéis. Não tem algo mais importante para as famílias do que entender os papéis. Não adianta ter recurso, não adianta ter estabilidade financeira no lar, não adianta ter o conhecimento, não adianta ter uma boa formação intelectual, não importa se você tem faculdade, graduado ou se você é analfabeto, não importa nada disso. Se você não entender os papéis, você põe o seu casamento para ir de água abaixo. Precisamos entender os papéis. Deus fez tudo ordenado. Quando Deus amaldiçoou a serpente, também amaldiçoou Eva, amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. Vivemos nesse mundo amaldiçoado. A Eva disse: seu desejo será contra do seu marido agora, e ele vai dominar você, ele vai ser um brutamonte, um ignorante, um autoritário, e vocês são mandonas, vocês vão querer ditar tudo, dar ordem para tudo, dirigir a casa, dizer o que o marido é, o que não é. Faz parte da maldição. Agora você entende por que que Paulo e também os outros escritores do Novo Testamento, por que que vai pedir que é para amar, o marido amar? Ele não poderia ter dito outra coisa, não? Por que que Paulo vai dizer que a mulher é para ser submissa? Ele não poderia ter dito outra palavra, não? Amar e respeitar, submeter, não é do nada. Tem um contexto. E o contexto é esse aqui. Como é que resolve o problema de uma esposa que quer estar na frente o tempo todo, se antecipando? Pastor Augusto Nicodemos, me lembro de uma pregação dele, disse que ele estava pregando num ambiente assim. Aí disse que, de repente, uma barata meia graúda começou a passear assim, caminhar, né? Aí aquilo começou a chamar a atenção de um de outro. Aí ele disse: não tem homem aqui não? Aí disse que uma mulher lá bateu, pronto. Não tem nenhum homem aqui não, vamos matar essa barata. Disse que uma mulher foi lá e pá, né? Infelizmente, muito do que acontece, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, às vezes é infelizmente mesmo, tem a passividade dos homens. Tem homem que gosta da mulher também tomar a frente, né? Tem muito homem que gosta que a mulher vá trabalhar e ele fique lá assistindo televisão, brincando de videogame. Tem muito homem que gosta que a mulher vá disciplinar os filhos. Dá, pai, disciplina aí, conversa com esses meninos aí. Porque disciplinar menino direito dá trabalho, não dá? Dá. Agora, se for só você pegar aquele cipó, ficar dando nas pernas, né? Ah, menino, aí não é disciplina não. Nós vamos aprender, tem uma sala aí funcionando aí, como disciplinar menino. Mas dá trabalho, gasta tempo. E muitos pais estão aí, assistindo televisão, e a mãe está lá arrancando os cabelos lá com os meninos lá, e a mãe que tem que se virar. Cadê o homem que não chama o menino? Ei, vem cá, como é esse negócio? E vocês já viram quando o homem fala, funciona? E a mulher fala 3.000 vezes e não funciona? Vezes não funciona, né? Tem uma mulher que é valente, né? No grito assim, quando não consegue a obediência. A importância dos homens. Sim, então vem aí, ó, o domínio severo do marido sobre a esposa, porque ela tem desejos hostis e agressivos. Eu já falei aqui e vou repetir. Preste atenção.
não justifica, mas explica. Muita confusão, muita desunião, falta de harmonia nos lares e violência, seguida de assassinato, chamado hoje de feminicídio, tem a ver com mulheres que não se entendem nos seus lugares, não entende a sua fragilidade, não entende o seu papel, não entende a sua função, não entende que precisa descansar em Deus, que ela não consegue mudar esse homem, que ela não consegue transformar ele, que ele não é um gurizinho, um menininho, parte para cima do camarada, diz desaforo, bate nele, o camarada às vezes tem sangue de barata, não resiste e parte para a violência e se dá mal, porque a mulher é frágil. Esse problema ele vai ser resolvido como? Quando os papéis no lar são organizados. Por isso que a Bíblia então vai bater em cima disso. Para consertar essa maldição, que é a reversão aqui, resolver o problema do conflito, então Deus pede às mulheres respeito. Marido, liderança amorosa, como Cristo. Então você tem aí a redenção aqui no meio, para corrigir erros de passividade e erros de agressividade. O marido não pode ser frouxo e nem tirano e autoritário. A mulher não pode ser tida como um capacho, uma empregada, alguém que não pode nem falar. Tem marido que também, pelo amor de Deus, né? Você não casou com uma empregada. Ela é inteligente, ela sabe dizer alguma coisa, não sabe? Sabe. Ela pensa melhor do que eu e você muitas vezes. Escute sua mulher, é sua parceira, é sua amante, é sua amiga. Escute ela. Quem é líder, escuta. E você toma a sua decisão depois. Tem mulher que tem medo até de falar. Eu já conheci. Pastor, aqui eu não posso falar nada, tem que ficar calado. Não pode, está errado. Mas também ela não pode ser usurpadora. A redenção corrige, submissão alegre e inteligente. Vocês aprenderam aqui, o irmão Ricardo pregou sobre Abigail. E o homem, liderança amorosa e humilde. Agora, finalmente, depois de toda essa introdução não, revisão, e eu preciso deixar vocês no contexto. Eu já decidi que essa mensagem vai ser 2, semana que vem, não vai dar para fazer tudo hoje. Então fica tranquilo, não vai terminar mais do que o horário comum. Preste atenção agora aqui. O texto claramente nos traz uma ordem: ame cada uma a sua esposa. O papel do marido está estabelecido, e eu quero tratar domingo que vem sobre essa segunda parte. Eu quero definir hoje o que é o amor e como o marido deve demonstrar amor. Semana que vem eu vou tratar dessa segunda parte, que é a reação inadequada, tratar com aspereza. Ou na nossa versão aqui atualizada, ele diz, com amargura. Tem muito marido amargurado, né? Estressado, bruto, que ofende a esposa, que trata a esposa de qualquer jeito. Então, a gente vai abordar essa temática envolvendo essa segunda parte do versículo semana que vem. Hoje eu quero que você se concentre, são 2 pontos aqui, é o tipo de amor ordenado ao marido e os modos do marido amar a sua esposa, certo? 2 pontos aqui, eu não vou delongar bastante aqui. Então, primeiro, o tipo de amor que devo amar. Vocês devem já ter ouvido que a cultura grega, ou seja, no contexto greco-romano, se usava pelo menos 4 palavras no mesmo campo semântico de significado próximos, essa ideia de amor. Eu quero mencionar aqui apenas 2, inclusive, que estão mais próximas de nós, e a Bíblia também, de certa forma, cita, faz menção dela. Por exemplo, vocês já ouviram falar do amor eros, certo? É o Deus do amor. Eros era filho da deusa Afrodite.
E a ideia de eros, então, é fazer relação com esse amor sexual, esse impulso sexual. A gente pode descrever aqui a ideia do libido mesmo, né? É o amor sexual, é o amor físico. Paulo poderia ter usado aqui, maridos, ele poderia ter citado a palavra eros, suas esposas. A Bíblia não recomenda que a nossa relação com as nossas esposas seja apenas interesse sexual, paixão sexual. É importante que se tenha, obviamente. Você não vai casar com uma amiga sua, você tem que desejá-la. Ela tem que te atrair. Não pode haver um casal casado que não pratique o sexo. Porque além do deleite e o prazer dos dois, tem a procriação. Então é claro que esse amor, eros, essa paixão, essa intensa emoção de desejar a outra pessoa deve existir. É importante que no casamento exista isso. À medida que a vida vai, que o casamento se prolonga, não deve permitir que se diminua isso. Você deve desejar a sua esposa como aquele caçador na primeira caça. Deve manter essa paixão, esse fogo, né? Deve manter esse desejo, desejar sua esposa. Sim, mas é isso que Paulo pede aqui. Ele não usa essa palavra eros. Tem muitos casamentos que falta, obviamente, essa dinâmica, essa experiência alegre que Deus permite e é abençoador. É o lugar para se ter intimidade sexual. Na verdade, a intimidade sexual legitimada pelo casamento, obviamente, monta o cenário correto das relações sexuais. É no casamento, é ele e você. E você quer tanto essa pessoa, tem tanto apreço por ela, que a forma mais íntima disso se comunicar é através do sexo. Dentro de um ambiente de compromisso, de aliança, de fidelidade, de transparência. Isso deve acontecer. Paulo também ele poderia ter usado outra palavra, filéu, traduzida por amor também. A gente tem a ideia de filantropia, né? Essa ideia fraternal, amigável, amor que se baseia num relacionamento. Você gosta dessa pessoa e gosta dela por inteiro. Então, essa palavra traduzida por amor, que desenvolve então essa percepção relacional, de amizade, companheirismo, de gostar de estar com essa pessoa, né? Mas Paulo também não usa essa palavra. Deus não usa filéu. A palavra que Paulo usa é agape, é o amor, que ele vai definir em vários textos como ação. Amor é uma ação. Quando Deus definiu o amor para nós nas Escrituras, Ele deixou muito claro que é ação. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que Ele deu. Quem ama, dá, entrega, serve ao outro. Efésios 5,2 diz, e andai em amor. E ele diz, assim como Cristo nos amou e se entregou, como oferta e sacrifício a Deus como aroma suave. Amar é se entregar, é dar. Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo. Ele amou e se entregou. Você está prestando atenção à ideia? Amar é dar, amar é se entregar. Um outro texto interessante, Mateus 5,43, aquela sessão do Sermão do Monte, ouviste o que foi dito, e os rabinos lá diziam, olha,
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse: não, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Percebe aqui que amar é ter ação, amar é fazer algo. No caso aqui, ama os inimigos fazendo o quê? Fazendo o quê? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, que são os inimigos. A maneira de amar os inimigos é orar por eles, clamar as bênçãos de Deus sobre ele, que Deus prospere a vida dele, que Deus o livre do pecado, que Deus me dê a oportunidade de eu fazer o bem, porque eu não pago o mal com o mal, eu pago o mal com o bem. Orar para que Deus me prepare para ter encontro com ele. Eu que fui ofendido, porque esse inimigo está me ofendendo, e eu então preciso estar orando para estar pronto para conversar com ele e resolver a intriga, porque Cristo foi ofendido por nós, não foi nós que fomos até ele, foi Cristo que veio até nós. O ofendido veio atrás dos ofensores, ele se deu. Provérbios 25, 21, talvez aqui a citação: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Deus quis definir amor e ele usa verbos. Você lembra de 1 Coríntios capítulo 13? O amor é paciente. Interessante que a forma como paciente está lá, na língua original, é um particípio que toma a forma de um verbo, que é ação, ser paciente. Guarda rancor. O amor alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera, suporta. O amor jamais acaba. Você está percebendo que a Bíblia define amor como ação. Como é que você prova que ama alguém? Agindo. É agindo. Aqui não tem nada a ver com sentimento. Não, eu não sinto o que eu devo. Não é questão de você sentir. Não, eu não gosto. Deus não está perguntando se você gosta. Ele nem está te mandando gostar. Ele está mandando amar. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Irmão Marcelo, quem é a pessoa mais próxima de você? Esposa. Concorda, irmão Jessival? A pessoa mais próxima de você é quem? É a esposa. Imagine só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O próximo do próximo. Tanto tem a ver com o amor geral, mas um amor específico. É a sua esposa. Ame. Você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja? Amar é dar. O verdadeiro amor não precisa ser correspondido, em segundo lugar. O problema de todos nós é que queremos o troco. Eu só vou fazer se fulano fizer. Não, eu não vou fazer porque ele não faz. Esquece. Essa ideia não é o amor bíblico. O amor bíblico é um encorajamento de nós termos uma ação prática, um ato concreto, e nós fazemos isso não esperando correspondência. O verdadeiro amor não precisa ser correspondido para continuar a amar. O amor dá sem ter a motivação principal de receber uma recompensa. Lembra que lá nos primeiros 3 versículos de 1 Coríntios 13, versículo 4, ele define o que é o amor. Mas os primeiros 3 versículos, ele faz menção de pessoas que fazem coisas muito elevadas. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? Como se fosse possível falar a língua dos anjos. E alguns interpretam errado. A língua dos anjos, ele está querendo aqui fazer um exagero, né? Ainda se eu tivesse a capacidade de falar uma língua sublime, divina,
mas se eu não tiver amor, nada presta. Se eu tiver um coração tão generoso, filantropia, né? Tão disposto a dar, desfazer de todos os meus bens, vender tudo o que eu tenho, todas as minhas posses, e dar. Se não tiver amor, também nada valeu. Então, você lembra que o problema central aqui é demonstrar que o amor verdadeiro, o amor bíblico que Deus está pedindo dos maridos, é fazer atos de amor sem esperar recompensa. Se ela não reagir, se ela não for complacente, se ela não for educada comigo, se ela não for cortês comigo, não importa, ame, porque amar é dar, e você vai dar sem esperar recompensa. O amor verdadeiro dá sem esperar receber nada em troca, porque o amor, o valor do amor é a motivação. Ficou claro aqui? Amor é dar, e dar sem esperar recompensa. E uma terceira definição que envolve aí o amor é que o verdadeiro amor dá o que precisa, não o que se deseja. Alguém disse: se você me ama, você deveria me dar qualquer coisa que eu lhe pedir. Você já viu alguém falar assim? Meu marido, meu amor, se você me ama de fato, você me dá qualquer coisa que eu te peço. Então vamos lá, se prepara, né? Será que é isso mesmo? Amar a esposa é dar tudo o que ela pedir. Lembre-se que nós estamos vivendo em dias meio confusos. Muitos de nós não sabem fazer uma distinção do que é necessidade e desejo. Muitas pessoas estão achando que precisam de significância, que precisa de segurança. Existe uma confusão. Os grupos aí que defendem a psicologia, com a ênfase na autoestima. Você precisa ser alguém, né? Você precisa se amar. Você precisa estabelecer o seu significado. Não fique por baixo. Responda na mesma moeda. Você fica aí sendo pisado. Você tem valor. Você não se ama, não? E tem pessoas que não entendem e vivem essa confusão. De fato precisamos de autoestima? De fato nós precisamos amar mais a nós mesmos? A Bíblia claramente, irmãos, diz que de fato nós precisamos amar a Deus. A Bíblia diz claramente que de fato nós precisamos amar o próximo. Não tem um terceiro mandamento. Nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar ame a você. Ame a si mesmo. Você já encontrou? Tem alguém que pode me mostrar? Não, não tem. Desde que eu aprendi a ler a Bíblia, eu só encontrei 2 mandamentos. É amar a Deus e amar o próximo. Nunca encontrei esse negócio que você tem que se amar. Pelo contrário, o Evangelho diz que é para você fazer o contrário. Que você já se ama demais, que é para você amar os outros. A ética bíblica nos leva a amar a Deus e amar os outros. Nada para mim. É para Deus e para os outros. É não cobiçar o lugar de Deus e nem cobiçar os outros. Se nós aprendermos a amar a Deus e amar os outros, a gente peca menos. Uma das formas de você vencer o pecado que tenazmente te assedia é você estar satisfeito e grato por tudo aquilo que Deus tem te dado. Satisfeito e grato porque Deus tem abençoado os outros. Se alegre com o progresso dos outros. Pare de invejar. Pare de se achar que você é melhor do que ninguém. Você vence o pecado no seu coração se você aprender a estar satisfeito com Deus e com os outros. Cobice menos o lugar de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Você está fazendo a sua parte? Você está cuidando da sua vida? Suas responsabilidades? Pronto. Se a coisa não está dando certo, não lamure. Não murmure. Não tome o lugar de Deus.
Estar no lugar de Deus é algo muito cansativo. Por isso que muitos estão estressados. Por isso que muitos estão ansiosos, depressivos. Porque quer controlar tudo. Quer controlar os acontecimentos de hoje, de amanhã, da semana, do mês, do ano que vem. Preocupado com o que vai acontecer, com o que vai comer, com o que vai vestir. Cansa. Brincar de ser Deus não é para nós. Só Deus, que é eterno, poderoso, onisciente, onipresente, suporta tudo. Você não suporta. Jesus Cristo disse: basta cada dia o seu próprio mal. Pare de ficar preocupado com amanhã. Lance sobre ele as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. Aprenda a encontrar significado em Deus. Aprenda a encontrar amor em Deus. Aprenda a encontrar o valor que vem de Deus. Você não precisa receber isso dos outros, nem do meu marido. Às vezes não. Às vezes esposas não vão ter um amor generoso, dessa liderança amorosa que Cristo disse que é para ter. E você vai fazer o quê? Você vai suprir o seu coração do amor que vem do Pai. Quando os amores humanos não forem suficientes, lembre-se, você tem um amor perfeito, grande, supremo, de Jesus por você. Quando faltar amor das pessoas, se encha do amor dele. Cristo é suficiente para preencher o seu coração. Então, nós não precisamos de significância e segurança. Nós precisamos de Jesus. O amor é dar aos outros o que eles precisam ter como motivo primário, receber uma recompensa. O marido deve dar à sua esposa o que ela precisa, sem ter como principal motivo receber recompensa. Marido, sirva, abençoa, faz o seu papel, lidere, trabalhe, faça provisões, faça proteções, o tempo todo, seja gentil. À medida que a gente aprende a obedecer a Deus, a gente vai deixando. De vez em quando, os outros dizem: mas você é ignorante, né? Mas você é um pouco, né? Ainda sou. E o casamento está... Lembra que eu falei no início? Tem um poder de mudar, né? E ela está vendo. E eu, como servo de Deus, tenho que fazer o quê? Quer, mulher? Né? Não, eu ouvi. Está sendo revelado que a maneira de eu falar é equivocada, não condiz com um servo que se diz seguir a Cristo. E a gente precisa estar antenado disso. Contrário de amor não é ódio, é egoísmo. Amor dá, o egoísmo tira. Vem para cá, me serve, esposa, trabalhe para mim, melhore o meu ambiente de eu dormir, faça o serviço da casa. E você chega lá, né, como ela trabalhou e você também, e você senta lá no sofá para assistir sua televisão, seu jogo, e deixa ela lá na pia né, com o pinheiro, como diz aí, um pinheiro deste tamanho, de prata, e deixa ela lá trabalhando sozinho, você vai descansar. Eu estou falando aqui de casais que os dois trabalham. O amor do marido, que protege, que serve, olha por esse lado e alivia a carga da sua esposa. Ah, pastor, mas essa mulher é folgada, né? Se deixar, é só um pezinho, né? Daqui a pouco, é obrigação dela. Tem muitos homens que não gostam. Irmãos, a responsabilidade é de Isolda, mas em muitas situações eu faço o papel de apoio. E ela sabe que não é minha obrigação. Varrer uma casa, eu não durmo aqui nesse quarto. Está limpo, eu também não gosto de limpeza. E o que às vezes eu não posso ajudar a minha esposa se ela está cansada? Chega tarde, na viagem lá de Santana, quando ela chega, ela que tem que fazer, eu fiz a minha parte. Mas se eu quero servi-la, eu não posso fazer isso? O amor é dar, o contrário de amor é reter, é tomar, sugar, né? Tem muito marido sanguessuga aí, né?
Por isso que as coitadinhas andam calambiando, né? Cheia de doença. Não dormiu direito. Os meninos lá com febre, chorando, e só ela que acorda, né? Só ela que socorre. São várias variantes aí, né, que a gente poderia pensar. Para você pensar, marido, como é que você pode liderar a sua casa de modo amoroso, servindo a sua esposa? Mas tem um desafio final que eu gostaria de ser mais rápido aqui. Se você tem acompanhado as nossas pregações últimas, lembra de Isaías 53? Pois é. Puxa aí na sua memória Isaías 53. O servo Jesus que amou a sua igreja, que se deu por nós, estabelece o padrão de amor. Se você quer aprender sobre amor, você vai olhar para onde? Você vai olhar para a cruz de Cristo. É lá onde nós aprendemos o que é amor. Jesus Cristo então ensina aos maridos o que é amor. Então, volta aí 2 páginas aí, livro de Efésios, foi o texto que foi lido pela leitura do irmão Ricardo. Eu gostaria de destacar 3 verdades aqui. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como? Preste atenção, o como, tá? Como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se... Preste atenção, quando menciona amor, tem entregar, tem dar, certo? Amor concreto. Amor ação. Não é conversinha, é amor ação. Aí, verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem, aí a segunda maneira, devem amar a sua mulher como... Então, nesses versos aqui nós já temos 2 maneiras, 2 modos de amar. O primeiro é como Cristo amou a sua igreja. A segunda maneira é como você ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. Tá? Entenda o que você quiser. Cuide da esposa. É uma demonstração. Cuidado com a esposa é uma demonstração de amor. Como também Cristo faz com a igreja. Somos membros do seu corpo. Por isso, então, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e se tornarão os 2 uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Você entendeu aqui? Ele está falando sobre casamento, ele está falando que grande é o mistério, mas ele veio de falar do casamento, ele fala de Cristo e a igreja. A gente vai falar sobre isso, escola dominical, domingo que vem, você vem aqui que você vai ouvir sobre isso, tá? No obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa, e a esposa respeita o marido. Cristo amou a sua igreja, se entregando por ela. A igreja tinha méritos? A igreja era bonita? Você lembra daquele filme, A Cinderela, né? Vem com os meninos lá, meu pai vem assistir lá com a gente, né? Eu lembro recentemente que eu assisti esse desenho aí com a Rebeca, né? A Cinderela estava onde? Lá nos afazeres, lá como empregada, né? A patroa lá jogava duro nela. Toda feia, descabelada, né? Fedida, suada. Você acha que aquele príncipe lá, se olhasse para ela daquele jeito, ia querer ela? Mas ela foi transformada. E aí o príncipe olhou para ela, toda bela, bonita, cheirosa, maquiada, escovada, princhada, tudo mais, né? Algumas mulheres depois chegam em casa que tira, né?
O príncipe olhou e ele encontrou aquela mulher bela, bonita. Jesus Cristo não foi assim, ele não nos viu assim. Ele nos viu feio, desesperados, como ovelhas desgarradas, desesperadas, aflitas, estressadas, sem esperança, agoniadas. Não tinha nada de bom em nós. É assim que o marido é para amar a esposa. Olhar para ela, e não é o que eu sinto, embora o sentimento é importante, mas amor aqui envolve sentimento, mas não é o sentimento que dita as suas ações. Atos de amor geram atitudes ou sentimentos de amor. Atos de amor geram sentimentos de amor. Você faz o bem, você cuida, você age, e à medida que você se entrega, você apela. Não baseado em mérito ou qualidade que tivemos, é um amor incondicional. O amor de Cristo é incondicional. Ele cumpriu o plano de Deus, nos salvou, comprou-nos, não porque éramos bons, Ele nos amou incondicionalmente. Também Ele nos amou quando Ele demonstrou uma entrega voluntária, a si mesmo se entregou. Ele não foi forçado pelo Pai, Ele não foi a contragosto. Em momentos Ele orou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contanto que seja feita a Tua vontade. E Ele se submeteu à vontade do Pai, e Ele fez com alegria, embora muito sofreu e foi aperfeiçoado por conta do seu sofrimento. O amor de Cristo por nós envolveu humilhação. Cristo se esvaziou, deixou a sua glória, a adoração dos santos anjos. Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou os seus atributos de poder, Ele deixou o uso deles. Ao vir a este mundo, Ele se colocou em submissão ao Pai, para fazer tudo na vontade do Pai, no querer do Pai. Por isso que Ele está o tempo todo orando: meu Pai, conversando com meu Pai é assim, meu Pai é assim, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Embora muitas vezes somos tentados, e Ele foi tentado. Está passando fome? Pode transformar, tu tens poder, transforma essas pedras em pães. Mas se Ele assim o fizesse, Ele estaria transgredindo a vontade do Pai. Ele se esvaziou, assumiu humanidade, sempre será homem. Ele ascendeu aos céus como homem e voltará como homem, e a eternidade toda manterá a sua natureza humana, como homem, homem-Deus. Se prendeu a um corpo, lembre-se, até ali Jesus não tinha forma corpórea. Ele se prendeu a um corpo humano para todos sempre, por amor a você e a mim. Ele se esvaziou. Ele foi humilhado, tornando-se homem. Pior, servo de homens. Eu não vim para ser servido, eu vim para dar minha vida em resgate. Ele, como Senhor, se vestiu como um servo, lavou os pés dos seus discípulos quando ninguém queria fazer isso. Não só homem, ele foi servo de todos. Por todo lugar que ele ia, fazendo bem, curando, abençoando, o tempo todo trabalhando, o tempo todo ocupado. Tinha dias que ele nem tinha tempo para comer, não tinha tempo nem para ter descanso, tinha que sair escondido num barco. Jesus trabalhava, Jesus cuidava do seu povo, Jesus servia as multidões, Jesus servia os seus discípulos. E aí, homem, somos assim? Como Jesus? Servindo a nossa esposa, servindo os nossos filhos? Ou somos acomodados, passivos, querendo que eles nos sirvam, que ela se acabe e sirva a mim? Como Jesus, não só ele se esvaziou, não só assumiu a humanidade, mas tornou servo dos homens, teve morte humilhante, pior tipo de morte daqueles dias,
humilhação, humilhado, torturado, escarnecido. Humilhação. Homens, vocês estão prontos para ser humilhados, para servir as suas esposas, como Cristo serviu a sua igreja? Você ama o suficiente para aguentar humilhações em favor da sua esposa? Amar como Cristo amou, que desafio, não é? Tudo isso por amor à sua igreja. Até hoje, Cristo trabalha no processo de santificação. Jesus Cristo quer apresentar a sua igreja, o seu povo, santo, sem mancha, nem ruga. Não é isso que ele diz aí? Nem coisa semelhante, mas igreja gloriosa. O casamento tem o papel de também trabalharmos na transformação dos nossos cônjuges. Maridos, nós somos responsáveis para tornar as nossas esposas mulheres de Deus. Quem deve ser destaque reconhecido como pessoas de oração não são as mulheres. Na Bíblia não é as mulheres de oração, são homens de oração. A responsabilidade por ensinar o caminho de Deus à família não é da esposa. Nós temos uma influência do catolicismo que adotou Maria. E, portanto, as mulheres seguem o padrão da Maria como protetora, como aquela que busca Deus, como aquela que é espirituosa, e os homens são os brutamontes que vão lá trabalhar, guerrear lá fora, e esses homens não têm tempo para a igreja, esses homens não têm tempo para ler Bíblia, esses homens não têm tempo para orar, esses homens não têm tempo para nada. O símbolo de espiritualidade é mulher e não homem. Isso está invertido. Na Escritura, símbolo de espiritualidade começa com os homens. Eita paulada, né? Eu tenho vergonha disso. Você não tem, não? Quantas casas, quantos lares, se não forem essas mulheres, o que seria? Muitos maridos passivos, que deveriam cuidar da sua esposa, banhá-la com a palavra de Deus, nutrir com as verdades de Deus, elas estão morrendo de fome. Horas e horas assistindo novela, bebendo lixo, se vestindo como o mundo diz, e não como a santidade que a Bíblia ordena, seus pensamentos e procedimentos como o mundo, e não como a palavra de Deus. Maridos, é responsabilidade sua. Deus está dizendo, como Cristo, santificar a sua esposa. É você que tem que dizer, se ela está pura, limpa, linda, bem vestida, não como as do mundo aí. Cuidado com as vestimentas. Homens, a responsabilidade não é delas, é sua. Mulheres, por favor, quando se vestirem, pergunte ao seu marido: essa roupa está adequada para a igreja? Essa roupa está adequada para mim ali na rua? É assim que o meu marido avalia, eu estou bem? Por favor, irmãs, considere a cabeça de homem. Tem um T grande aqui chamado testosterona, viu? Cuidado. Homem tem olhos que sentem, que cobiça, que deseja. E é sua responsabilidade, marido, cuidar disso. Cuidado com as vestimentas marcantes, desenhando o seu corpo, destacando partes íntimas ou partes do seu corpo que não é interesse nosso. Isso é importante. Nós não nos vestimos como do mundo. Em nome de Jesus, a Igreja Batista Esperança ainda preserve a modéstia. Irmãs, preserve a modéstia, o bom senso, a decência. Maridos, cuide das suas filhas. Veja de cedo o que ela gosta de vestir. Isso é responsabilidade dos maridos. Os maridos, assim como Cristo, cuida da pureza, cuida da decência, porque quer apresentá-la gloriosa, gloriosa, amante de Jesus. Eu quero terminar. Marido, se você deseja de fato
Essa aqui era a outra parte, né? Como a si mesmo, que eu nem falei. Mas destaca que, obviamente, todos nós cuidamos. O homem gasta muito tempo e grande parte do seu pensamento, esforço, dinheiro para cuidar de si. Suas necessidades, desejos, aspirações, corpo, conforto, tudo é importante. Ele nutre e cuida de si mesmo. Protege, providencia as necessidades do seu corpo, tem cuidado de não fazer nada para machucá-lo. Quando tem fome, come. Quando está com sede, bebe água. Quer um refresco? Tem refresco. Está com calor? Toma banho. Quando cansado, descansa. Quando sente doente, vai ao médico, toma remédio. Quando se corta, faz curativo. Cuida do corpo. É muito natural. O Wayne Mack diz isso. São cuidados que devemos tomar também com as nossas esposas. Ela é osso dos nossos ossos, carne da minha carne. Precisamos cuidar, proteger, alimentar. Cumpra os desejos que puder sem pecar. Agrade o seu cônjuge. Tempo com a palavra, tempo com você. Comida, abrigo, sono suficiente. Necessidades. Alguns desejos, se der para você satisfazê-la, legal, faça isso. E eu quero finalizar. Vou pular isso aqui, né? Reação inadequada é o terceiro ponto. E eu quero terminar dizendo que, diante do mandamento, maridos, ame cada um a sua esposa, você deve buscar um sincero arrependimento, fruto de um quebrantamento. Entenda, meus queridos irmãos, que nós ainda estamos longe do padrão de amar nossas esposas. Para ser como Cristo, amar como Cristo, para cuidar da minha esposa como eu cuido do meu corpo, das minhas necessidades, temos muito que crescer e melhorar. Então, parte de nós, esse sentimento de arrependimento, rever as nossas posturas, rever a maneira como nós nos comportamos. Primeira coisa, então, meus queridos irmãos, homens, maridos, a se fazer é mudar o relacionamento com a esposa, tomando a atitude aí de quebrantamento e arrependimento. Pergunte para ela, converse o que desejaria na condução da casa. Arrependa-se da amargura que você tem tratado muitas vezes a sua esposa, diante de tantos movimentos, correria, trabalho, estresse. Você tem tratado a sua esposa com aspereza, criticado. Você tem sido insensível a muitas das suas necessidades. Você tem conversado pouco. Entra em casa e fica em silêncio. Senta na mesa e ela diz, você não vai falar nada? Todo mundo está conversando e você não diz nada. Você está pensando em quê? Está tudo bem? Estou pensando aqui, né? Conversa. Ela precisa que você converse. Por mais que nunca se satisfaça. Tem horas que você acha que está bem. Não é possível. Essa mulher ainda vai reclamar. Tanto que eu estou conversando com ela. Ainda está pouco. Elas conversam 25.000 palavras, né? Por dia. Você tem estado sensível às necessidades dela? Sua comunicação é boa? Baseado nisso, você ama a sua esposa como deveria amar? Em segundo lugar, procure se encher da palavra e do Espírito. O amor vem de onde? Diz que é o amor de Deus que derrama, que é o Espírito que derrama em nós o amor de Deus. O Espírito Santo unido à palavra nos dará poder para amar a nossa esposa e transpor vários desafios. Desafios de personalidade, né? De maus hábitos, de tantas formas erradas que nós aprendemos. Que responsabilidade temos. Conheça e honre a sua esposa. Conhecer a sua esposa, né? Descobrir, é um estudo complicado, né? Estudar a esposa, conhecer tudo dela, saber como agradá-la.
Descobri aquele botão que, se você apertar, a bomba explode. Não aperta. Não aperta. Aprenda a relevar. Dá descontos. A Bíblia diz que é o amor que cobre multidão de pecado. Alguns erros, perdoe. Isso requer tempo, estudo, consciência das fraquezas. Invista no seu casamento. Maridos, se esforce para fazer da sua esposa o objeto da sua atração e atenção. Não viva com a sua esposa como se fosse um dever. Ame a sua esposa de paixão. Fazer as coisas por dever, chato, não é? Fazer as coisas por obrigação não é muito bom. Peça a Deus para te dar paixão pela sua esposa. Faça atos de amor e você terá sentimentos de amor. Sobretudo imitando Jesus Cristo. O verdadeiro homem pensa e age como Jesus.